Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, boa noite. Quem tá pela primeira vez, coloca a primeira vez aí. Deixa a gente conhecer, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Mais um dia de live, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Hoje eu tenho um anúncio importante. Vamos orar, amém? Quem tá pela primeira vez aí, coloca a primeira vez. Quem nunca esteve aqui numa live, quem tá chegando agora, coloca aí primeira vez. Você que pode, compartilha a live aí com mais pessoas. Hoje nós vamos anunciar um propósito importante que nós vamos fazer, amém? E você é meu convidado e eu espero que você convide mais pessoas também. Não tem ninguém pela primeira vez? Todo mundo já é de casa? Então tá bom. Coisa boa. A galera já é conhecida. Pessoal, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Hoje eu vou fazer uma live mais rápida, porque eu quero falar com vocês a respeito de um propósito que Deus colocou no meu coração agora à noite. Eu tava aqui pensando e o Senhor colocou um propósito no meu coração. E se fizer sentido pra você, você vai vir. E se você puder convidar mais pessoas, eu creio que é uma necessidade para esse tempo. Amém? Tem uma pessoa aqui, ó, a Nara falou assim: boa noite, domingo, quando o irmão orou, ele saiu que tinha alguém com dor de cabeça forte. E eu estava e fui curada durante a oração. Ah, glória a Deus, eu vou falar pra ele. Amém, tá vendo? Deus é fiel. Vou até tirar um print aqui pra mostrar pra ele. É isso, né, gente? É isso. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, a gente vai ler a palavra. E depois da nossa oração, eu vou explicar para vocês como é que vai ser o propósito que a gente vai fazer. Amém. Eunice diz que tem uma mamãe aí que tá com um filhinho com problema no coração. Já fez 2 cirurgias. Vamos orar por ele. Qual o nome dele, Eunice? Depois você manda aqui para mim. A gente vai orar por ele, sim. E a mamãe dele também, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que onde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Então, ele é a nossa presença VIP, ele é a nossa presença especial aqui nessa noite. Então, se comporte e haja como quem está do lado de Jesus agora. O Senhor é fiel nas nossas vidas. O Senhor, ele é presente nas nossas vidas. O Senhor, ele sempre está no nosso meio. Sempre que a gente procura estar junto com pessoas que estão reunidas no nome do Senhor, o Senhor está ali no meio e isso é incrível. Se a gente parar para pensar nisso, isso é fantástico. Então, em nome de Jesus, vamos orar, vamos atrair a presença de Deus para nossas vidas nessa noite, amém? Em nome de Jesus, vamos chamar a atenção do Senhor através da nossa oração. Vamos fazer o que precisa ser feito, amém? É incrível a gente poder, só de pensar que o Senhor já nos deu essa liberdade de nós nos reunirmos, de nós estarmos aqui agora reunidos no nome dele, e dele estar presente na nossa vida e dele ser fiel na nossa vida. Gente, não tem nada que se compare a isso, nada. Então a gente vai sim adorar essa presença maravilhosa, a gente vai sim buscar
a presença de Deus, porque Ele já se faz presente no nosso meio. E o que é que Ele faz no nosso meio? Né? Agora vamos pensar um pouquinho a respeito de como que Jesus reage a isso. O que você imagina? Jesus aqui fazendo o quê? Né? Será que Ele fica parado olhando, vendo a gente aqui, orando, não sei o quê, ativando a nossa fé, lendo a palavra? E será que Ele fica de braço cruzado? E será que Ele fica parado? E será que Ele fica indiferente ao que está acontecendo? Óbvio que não. Escreve aqui nos comentários: Jesus não é indiferente a mim. Você precisa entender isso. O Senhor, Ele jamais vai reagir a sua pessoa, a nossa reunião no nome dEle de forma indiferente. Isso não faz o menor sentido. Isso é coisa de homem, isso é coisa de gente que tem maldade no coração. O Senhor, Ele nunca vai ser assim. Ele nunca vai ser indiferente. Eu não sei o que passa às vezes na nossa cabeça. E todo mundo um dia já pecou nisso, já achou isso, às vezes até de forma automática, que o Senhor, Ele é indiferente a nossas pessoas. E isso não existe. A gente, da mesma forma que nós estamos aqui, nos esforçando para poder atrair a presença do Senhor, para poder falar com o Senhor, para poder entender, para poder obedecer, para poder ter o entendimento de direcionamento da parte do Senhor. Dessa mesma forma, apesar de não ter que fazer esforço, o Senhor, Ele também se volta para nós. A palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele inclina o ouvido dEle para ouvir a nossa oração. Ele precisaria inclinar o ouvido? De forma alguma. Ele não precisaria, ele consegue ouvir de onde ele estiver. Mas o fato dele inclinar o ouvido dele mostra interesse. Mostra que ele não é e nunca vai ser indiferente. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa busca, o nosso esforço, a nossa decisão, a nossa escolha. Porque Jesus, Ele não é bobo. Ele sabe que nós escolhemos estar na presença dEle todos os dias. É óbvio. Ele sabe que sim, nós teríamos outros motivos, outros lugares, outras intenções se nós quiséssemos. Mas nós, de forma intencional, a gente escolhe estar na presença do Senhor todos os dias. A gente escolhe ouvir a palavra dEle. Nós escolhemos entender dEle. Nós escolhemos falar com Ele. A gente poderia estar falando com outras pessoas. A gente poderia estar falando entre nós. A gente poderia estar abrindo essa live para falar de outros assuntos. Mas a gente escolhe falar dEle, a gente escolhe olhar para Ele, a gente escolhe a presença dEle e Ele não vai ser indiferente a isso. A gente precisa parar de achar que existe uma indiferença, que existe tô nem aí, da parte de Deus para nós, para conosco, com o nosso esforço de estar na presença dEle. Porque Ele não olha e não vê dessa forma. Ele olha e vê cada decisão que nós tomamos, cada não que nós dizemos para nós mesmos. E sim que nós estamos dizendo para Ele, cada não que nós dizemos para outras situações, para poder dizer sim para Ele. Cada não que a gente diz para a nossa própria carne. Porque muitas e muitas vezes a nossa vontade era de fazer outras coisas e dormir e fazer nada e ficar no Instagram rolando a tela e ver a fofoca do dia lá que tá bombando na internet. Mas não, a gente escolhe, existe uma escolha, existe um esforço. Existem milhares e milhares de pessoas e milhões de pessoas que não fizeram e não fazem essa escolha. E de forma intencional, não vou fazer e não tô nem aí. E você acha que o Senhor, Ele não sabe a diferença entre um e outro? A palavra do Senhor fala que nós veríamos
a diferença entre o que serve e o que não serve. Vai sim existir uma diferença. E óbvio que o Senhor vai sim olhar e enxergar a diferença. Entende? Então a gente tem que parar de achar que o Senhor, ele é indiferente a minha e a sua pessoa. O Senhor nunca, ele vai passar por nós. Ele vai entrar no nosso meio, ele vai nos visitar, ele vai estar junto com a gente, de forma indiferente, de braço cruzado, nem ligando. Não. A cada um passo que a gente dá para a presença do Senhor, você pode ter certeza, ele vai dar 50 para nós. Porque se nós conseguimos dar um passo com todas as nossas dificuldades e limitações, ele que não tem dificuldade, que não tem limitação, que não precisa dizer não para ele mesmo, pelo contrário, que não precisa dizer não para a carne dele, que não precisa disputar, ter a atenção dele disputada com outras coisas, porque a atenção dele é voltada para nós. Ele não está preocupado com absolutamente nada além de mim e de você. Isso é incrível. Isso é incrível. E o trabalho do inimigo é justamente querer fazer a gente achar que não é assim. Que Deus é um Deus indiferente, que Deus é um Deus surdo, que Deus é um Deus mudo, que Deus é um Deus que não tem interesse em nós, no que nós estamos falando, no que nós estamos sentindo, no que nós estamos passando. E não. O Senhor, ele tá com os ouvidos dele atento à nossa voz. A palavra do Senhor fala. E a palavra do Senhor fala mais, que ele inclina os ouvidos dele para ouvir a nossa voz. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós buscamos todos os dias. Esse é o Jesus que nós queremos estar junto. E que ele, mais do que nós, quer estar junto. Entende? Então, se achegue, se apresente na presença do Senhor dessa forma. Como quem tem essa certeza. Como quem sabe que o ouvido dele está atento. Como quem sabe que o ouvido dele está inclinado. Como quem sabe o Deus e o Jesus que conhece. Esse distanciamento, esse espaço que parece que existe entre Deus e os homens, de fato ele não existe. Não contra alguém que quer e que está buscando a presença do Senhor. Entende? Então, não perca seu tempo não buscando a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque quem Jesus é. Busque a atenção do ouvido dele. Entenda que existe, que é seu e que você tem um véu que foi rasgado para que você tivesse livre acesso a tudo isso. O acesso é livre. O acesso é livre. O acesso é livre. Não tem que se pagar nada, não tem que pagar mais nenhum pedágio, não tem que se pagar mais nenhum nada. A gente só precisa acessar. E o acesso é livre. Escreve aqui nos comentários, o acesso é livre. O acesso é livre. Vamos tirar essa venda dos nossos olhos, de achar que para entrar na presença de Deus tem tantos protocolos. Tem tantas situações. Não, o acesso é livre. É chegar e entrar. É estabelecer um relacionamento e desfrutar dele.
É crer até o final. Tem uma palavra no meu coração que ela tem batido e ela bateu e ficou. E é com base nela. Eu falei pro Senhor hoje, eu falei, Senhor, olha, eu queria fazer um outro propósito com o pessoal. Eu não gosto de fazer essas lives sem um porquê. Sem um propósito claro na presença de Deus. Eu gosto de ser 100% intencional na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei quem Ele é. Não dá pra gente chegar na presença dele como quem não quer nada. Como quem não sabe o que quer, melhor dizendo. Não dá pra gente entrar na presença do Senhor sem saber o que quer. Vários momentos ali na palavra o Senhor perguntava, Jesus falava, o que queres que eu te faça? E ele ia para outro e perguntava também, e ele ia em outro e também perguntava. E as pessoas tinham que dizer para ele o que queria. Eu não sei essa coisa de se relacionar com o Senhor e não ter um propósito, e não chegar na presença dele, e não desfrutar, e não ter um motivo. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu queria fazer outro propósito. Eu não sei andar assim, sem ser intencional, sem saber o Deus que eu sirvo, sem estar sabendo o que eu quero. E sem conduzir essas pessoas que param aqui para poder me ouvir, de alguma forma, para poder ouvir a voz do Senhor através de mim, sem esse povo tá sabendo para onde está indo. E eu sentei ali no meu sofá, comecei a fazer algumas coisas. E eu senti assim, pá. Sabe o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou comigo assim, faça um propósito de fé inabalável. De fé inabalável. Sabe por quê? Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, e aí eu vou explicar o que eu falei. Tem uma palavra que tem ardido no meu coração e que eu tenho dito e que eu vou continuar dizendo, que é, eu acredito até o final no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu creio até o fim. Eu creio até o fim. E eu tenho dito isso para todas as circunstâncias. As fáceis, as difíceis, as impossíveis. Eu tenho dito, eu creio até o final. Eu creio até o final. Eu creio até o final. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas não creem até a página 2. E por isso que Deus falou, faça um propósito de fé inabalável. De fé inabalável. É fé inabalável. A gente precisa chegar diante do Senhor. E a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que quem tá com a fé fraca, que quem tá com a fé pequena, que quem tá ali não é porque quer. Porque é óbvio que todo mundo quer ter uma fé inabalável. Isso é óbvio. Mas nem todo mundo consegue. Nem todo mundo está fortalecido na sua fé. Nem todo mundo está com a sua fé firmada na rocha. E foi por isso que o Senhor falou, faça um propósito. Faça um propósito de fé inabalável. Sabe por quê? Porque o Senhor quer pegar quem não está com a fé inabalável, quem não está firmado. Quem não está ainda e não é porque não quer. Tem gente que busca o Senhor, que tá aqui nas lives, que tá buscando o Senhor na sua igreja, que tá buscando o Senhor na sua casa, mas a sua fé está pequena. E sem julgamentos. Todo mundo passa por processos como esse. E outros estão com a fé fraca porque não tá fazendo nada disso mesmo.
Porque não ora, porque não busca, porque não vem pra live, porque faz o que desagrada a Deus, porque não tá se alimentando da palavra. Tem também. Mas nem todo mundo está assim fraco, com a sua fé enfraquecida, porque quer. Ou porque não está fazendo algo para poder fortalecer. Tem pessoas que estão fazendo e ainda assim estão com a sua fé ainda abalada. Ou acontece alguma coisa e a fé se abala. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma forma, existe, de nós termos uma confiança tão forte no Senhor, de nós termos uma intencionalidade tão real, de nós nos alimentarmos de uma forma e de um alimento tão sólido, tão resistente, que nós criamos sim uma fé inabalável. Em vários momentos da palavra de Deus, quando Jesus se encontrava com alguém que estava passando uma situação difícil, e essa pessoa era intencional na presença de Jesus, e essa pessoa se chegava diante da presença de Jesus sabendo o que queria, que Jesus, a resposta de Jesus era: a sua fé te salvou. Ou seja, Deus gosta da intencionalidade, porque toda vez que há intencionalidade, há fé. Aonde não tem fé, não tem intencionalidade. Aonde tem intencionalidade, tem fé. Por quê? Porque quem não crê não vai ser intencional em nada. Ele vai lá fazer alguma coisa se ele não tá crendo em nada? Vai nunca. Então entenda uma coisa, nós precisamos ter uma fé inabalável. E ter uma fé inabalável é: eu creio até o final. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, não importa. Eu creio até o final. É você ter uma confiança que ela é incondicional. Eu creio e acabou. Eu creio e acabou. Eu creio até o final. Até o último dia, até a última situação, até o último minuto, não importa o que aconteça, não importa o que seja, eu creio até o final. É crer até o final. E é isso que nós vamos buscar em 3 dias de propósito. E nós vamos fazer esse propósito agora nesse feriado. Amanhã a gente não vai ter live. Amanhã não vai ter live. Nós vamos fazer a live na quinta, na sexta e no sábado. E vai ser 10 horas da manhã. Para vocês dormirem tranquilo, aproveitarem o feriadão, dormir. Mais 10 horas da manhã. Todo mundo vai se organizar, vai acordar, vai tomar seu banho relaxado, vai tomar seu café. E a gente vai fazer um propósito de 3 dias, 10 horas da manhã, quinta, sexta e sábado. E o nome desse propósito vai ser Fé Inabalável. Fé inabalável. O Senhor vai plantar uma fé dentro do nosso coração. Que quem tiver fraco vai se fortalecer. Que quem tiver parado vai começar a correr. Que quem tiver perdido vai ficar intencional e vai achar. O Senhor vai pegar as ervas daninhas, as pragas. Sabe o que acontece? Olha só o que o Senhor está falando aqui comigo, ó. Sabe o que o Senhor está falando comigo? Que tem pessoas que têm fé, mas que a fé dessas pessoas vieram como se fosse praga e impregnaram. E é como se existisse aquela planta por baixo, boa, ela existe, ela tá ali, mas ela tem coisas como se fosse uma praga. Como se fosse uma planta que pega uma praga e fica doente. E fica com aquela praga. A planta tá ali, ela tá viva, ela existe, ela tá ali. Mas tem uma praga que não deixa ela se desenvolver. Olha só. Olha só.
E o Senhor vai vir e vai bater um anti-praga, um anti-bactéria, um anti-qualquer coisa, um anti-falta de fé, um anti-incredulidade, para poder arrancar isso e deixar essa planta viva, pronta, frutífera. Entende? Então, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Faça o propósito. Faça esse propósito. Porque poderia ser, o propósito da prosperidade, dos milhões, de não sei o quê. Poderia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você faz um propósito de milhões, de prosperidade, de sei lá o quê, de maravilhosidades, se a sua fé, antes de tudo, não tiver restaurada, não adianta o propósito. Porque, às vezes, uma oração com fé de 20 segundos, ela tem mais poder do que uma oração de 2, 3 horas que não tem fé. Que a fé não está ativada, que está doente, que está infrutífera. Entende? De independente do que quer e do que haja. Você tem a sua fé inabalável. E a fé inabalável é para quê? É para eu aguentar mais pressão? Não. A fé inabalável é para você viver coisas que você não vai viver se você não tiver uma fé inabalável. De você ter, ir para patamares e para lugares que se você não tiver a fé inabalável, você não consegue chegar aí. Então a fé é como se fosse o nosso passaporte. Olha isso. A fé é como se fosse o nosso passaporte. Para nós recebermos autorização para o próximo nível, para a próxima situação, para o próximo milagre. A fé é o nosso passaporte. A fé é o nosso passaporte. É o passaporte para nós vivermos o que nós temos que viver, para nós irmos para lugares que nós temos que ir. Para tomarmos posse de coisas que nós precisamos tomar. Para chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Em nome de Jesus. E nós vamos buscar essa fé. E nós vamos nos apossar dela. E o Senhor vai nos entregar ela de volta. Para quem perdeu, o Senhor vai trazer de volta. Para quem nunca teve, o Senhor vai trazer e você vai se encontrar nesse lugar de fé. E se você tem, você vai adquirir mais. Porque não há limites para a presença do Senhor. Entende? Vamos ler a palavra? Quem vai estar no propósito de fé inabalável? Deixa eu ver aqui quantas pessoas sentiram no seu coração que esse propósito é para você. Que você precisa desse alicerce, você precisa se alicerçar, você precisa se firmar mais. Não significa que você não esteja firmado, mas que você precisa de ter esse estabelecimento de eu creio até o final. Eu creio até o final. Até o final. Até o final. Creio até o final. Até o final. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já coloca o seu despertador aí para você não esquecer. Quinta, sexta e sábado. E amanhã a gente não vai ter live. Amanhã você descansa, amanhã você aproveita o feriado,
véspera de feriado, algumas pessoas viajam. Amanhã todo mundo fica tranquilo, mas quinta, sexta e sábado, 10 horas da manhã, nós vamos fazer esse propósito e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ler aqui a palavra? Vamos ler aqui, ó. Lucas 5, versículo 17. Lucas 5, versículo 17. A fé é o nosso passaporte, não esqueça disso. A fé é o nosso passaporte. Nós não temos que pagar preço por mais nada. Tem gente que fala, tô pagando o preço. Não sei quem vai pagar o preço. Não sei o que tem que pagar o preço. Deixa eu falar. Isso é uma linguagem muito pagã. Porque o preço ele já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Mas nós precisamos de um passaporte para poder viver tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E para tudo que Jesus diz para nós que nós teríamos. E para todas as promessas que o Senhor escreveu aqui nessa palavra. Essa palavra tem milhares de promessas. E por que a gente não vive? E por que a gente não vive elas? E por que a gente não tá, então, nadando de braçada, surfando todas as ondas? Porque a fé é o nosso passaporte. Se nós não tivermos esse passaporte, a gente não precisa pagar preço nenhum. A gente não precisa fazer nada disso. A gente precisa ativar a nossa fé. A fé é o nosso passaporte. Entendeu? A fé é o nosso passaporte. Esse a gente precisa adquirir. Esse a gente precisa ter. Esse a gente precisa trabalhar por ele. Esse a gente precisa do carimbo ali de Jesus. Porque a fé é o nosso passaporte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter a nossa fé firmada. Nós precisamos crer até o final. Nós precisamos ter uma fé inabalável. Nós precisamos ter estrutura. E a fé é o que traz a estrutura. Se não existir estrutura, cai, desmorona. Mas a fé é o que nos ativa. A fé é o nosso passaporte. Para nós vivermos, nós temos que mostrar o nosso passaporte, a nossa fé. Esse Jesus não vai fazer por nós. Em nenhum lugar da palavra você vai ver Jesus dizendo assim: não precisa crer não, fica tranquilo que eu vou crer para você. Não. Em nenhum lugar, pelo contrário, a palavra do Senhor fala: se quiserdes e crerdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e se crerdes. O tempo todo vai ter uma condicional. E essa condicional, ela chama-se fé. Crer. Em toda a Bíblia, em toda a palavra, em todas as falas de Jesus, em todos os ensinamentos da Escritura. Se você for olhar em cada detalhe, o Senhor está dizendo: você tem isso, você tem aquilo, eu já dei isso, eu já dei aquilo, eu morri na cruz do Calvário, eu levei suas dores, suas enfermidades, seus problemas, eu levei tudo. Mas deixa uma coisa, eu não abro mão. Tem que crer. Tem que crer. Tem que ter fé. E aí, se a gente não tem isso, cadê o nosso passaporte?
o que nos dá acesso? A nossa fé. O acesso é livre, mas é a nossa fé que nos faz acessar. Então aqui na palavra, olha, Lucas 17, a gente vai ver uma situação. Tá escrito assim, Lucas 17. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Existia um poder sobre Jesus e era um poder de curar, que pertencia a Deus e que estava sobre Jesus. A palavra está sendo clara, ela está dizendo, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Versículo 18. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiu ao topo da casa, remover uma parte do teto. E em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão. Bem na frente de Jesus. Ao ver a fé, olha aqui, a gente está falando de quem? Da fé. E olha o que a palavra está dizendo. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados são perdoados. Jesus diz isso quando o quê? Quando ele vê a fé que eles tinham. Porque a fé que eles tinham fez eles tomarem uma decisão diferente na presença de Jesus. Moveram eles para fazer um ato até muito louco. Os fariseus provavelmente apontou o dedo e falou: que absurdo, o cara já tá paralítico, vai terminar de matar o moço. Provavelmente um monte de gente achou aquilo absurdo. Um monte de gente falou que eles são um bando de doido. Um monte de gente falou que agora o paralítico morre, que agora ele vai terminar de ficar paralítico mesmo. Imagina se ele cai do teto lá no chão. E aí vai terminar de ficar ainda mais paralítico. Mas Jesus não olhou nada disso. Jesus não virou e falou: seus doidos, meu Deus, pra que vocês estão fazendo isso, seus malucos? Vocês vão matar esse cara. Vocês são um bando de irresponsáveis. Vocês são incoerentes. Não. Jesus olha para aquele homem descendo do teto na frente aonde ele estava, dentro de uma casa, porque não conseguiram entrar pela porta, porque a multidão não deixava. Mas eles decidiram deixar nada parar eles. E sabe por que eles não desistiram quando a multidão tentou paralisar? Sabe por que eles não desistiram quando o acesso a Jesus estava difícil? Sabe por que eles não desistiram? E eles foram até o final. Provavelmente algum deles estava dizendo essa frase: eu creio até o final. Eu vou até o final. Imagina eles tomando essa decisão, todo mundo junto. Ô fulano, vamos dizer que o nome do paralítico é José. Ô José, é o seguinte, ó, tem um jeito. A gente pode abrir um buraco no teto, te descer lá na frente de Jesus. Topa? O que você acha? Não, eu topo. Vamos nessa. Mas nós vamos ter que te subir lá do teto. Você tem medo de altura? Não, eu tenho, mas eu desço. Pode me descer. Imagina só que cena.
Eles tomando essa decisão, o paralítico concordando. Os caras, para poder descer um homem do teto, tem que ser pelo menos mais uns 4 doidos. Porque 1, 2 não vai conseguir fazer isso. Tem que ser pelo menos uns 4, 5, quem sabe até uns 10. Um subiu, o outro ficou embaixo, o outro ficou no meio, o outro levantou, o outro segurou do outro lado, o outro... Enfim. É maluquice. Mas alguém teve a ideia, alguém falou, olha, eu creio que assim dá certo. E o outro, eu também creio. E o outro, então vamos embora fazer, porque eu creio também. E o outro, então vamos. E o paralítico, vamos pra cima. Pode me descer lá que eu vou descer e ele vai me curar. Porque imagina só, o paralítico, se o paralítico não tivesse fé, ele ia falar, vocês estão malucos, eu vou descer lá e depois esse cara nem na minha cara não olha. E aí? Aí eu vou ter arriscado a minha vida, eu posso cair, eu posso quebrar mais ainda do que eu já tô quebrado. Eu posso ficar ainda mais limitado do que eu já sou. E pode ser que eu chegue lá e Jesus olhe pra minha cara e ache aquilo um idiotice, um absurdo. Mas existiu uma fé que moveu todo mundo. Existe uma coisa chamada fé que é o que nos move. Toda vez que a gente paralisa é porque a gente tá ou com pouca fé ou a nossa fé tem uma praguinha, eu vou lembrar um nome. Uns bichinhos que entra para poder ficar comendo, para poder ficar fazendo ficar raquítico, fazendo não ter desenvolvimento, fazendo ficar perdendo a sua energia, porque aquela praga chega e suga a energia daquela planta e aquela planta fica mirrada quando ela não morre. Erva daninha. Pode ser uma erva daninha. Eu não entendo muito disso, mas pode ser. É como antigamente eu via muito isso, hoje eu não vejo mais. Mas quando eu era criança, normalmente nas casas lá da minha cidade, todo mundo morava em casa, né? Não era essa era do apartamento. Então todo mundo tinha casa, a gente morava em casa. Então nas casas normalmente tinha os pés de alguma coisa. Pé de laranja, pé de mexerica, pé de goiaba. Às vezes no quintal das casas tinha isso. Hoje não, hoje todo mundo vai lá, joga cimento e acaba com tudo. Mas naquela época não, tinha muito quintal que era de terra e que tinha plantas e que tinha pé de limão, pé de laranja, pé de goiaba. E eu me lembro muito que naqueles pés de limão tinha uns limões que era limão, não sei se era limão China, que é um da casca grossa assim, áspera. E aqueles pés de limão, eles ficavam cobertos de uma coisa branca, que era como se fosse uma doença que pegava naquele pé, que ele ficava branco assim, ele ficava coberto de uma doença branca. E é exatamente isso que eu vi, que Deus me mostrou. É como se existisse ali por dentro a vida, mas aquele negócio branco é que tira, é que suga a energia, é que faz a planta não conseguir se desenvolver e até morre. Limão galego? Deve ser. Então, entenda isso. Só que movido por fé, a gente faz coisas. E movido por fé, o Senhor acata os nossos propósitos, as nossas intencionalidades. Ele poderia ter chegado ali, eles poderiam ter chegado ali e poderia ter descido aquele homem, mas tudo bem, se ele não te curar hoje não tem problema, pelo menos você desce lá na frente dele. Não,
Eu tenho certeza que eles disseram o seguinte: a gente vai descer ele e ele vai te curar. Você vai descer e ele vai curar você. Você não vai entrar naquele telhado, naquela casa. Da mesma forma, você não vai sair da mesma forma que você entrou. E a palavra está dizendo lá no versículo 20: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. 21. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Ah lá, isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Versículo 22, Jesus sabendo o que pensavam. Olha, Jesus conhece os nossos pensamentos. Sabendo o que eles pensavam, eles não precisaram falar, só pensou e Jesus já viu. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Olha que forte isso. Jesus primeiro disse para ele: homem, por causa da fé dele e de quem mais ajudou ele a descer naquele telhado. Ele falou, por causa dessa fé, ele falou: homem, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus: mas ele não tem poder de perdoar pecado, não. É só Deus que tem. E ele já viu o coração do fariseu e já falou: olha, por que vocês ficam falando essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil falar? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? E aí ele volta pro paralítico de novo. E fala: homem, levanta, pega a sua maca e vai para casa. E versículo 25, de imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Versículo 26, todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvando a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Deixa eu te falar uma coisa, a fé faz você ver coisas maravilhosas. A fé faz você viver coisas maravilhosas. A fé faz você viver coisas que você não ia viver. Que você não poderia viver. Que você não pensou em viver. Mas deixa eu te falar, hoje vimos coisas maravilhosas. Eu quero ver coisas maravilhosas. E você? Eu quero ver coisas maravilhosas. Escreve aqui nos comentários: eu quero ver coisas maravilhosas. E para você ver coisas maravilhosas, você vai precisar de fé inabalável. Você vai precisar de fé inabalável. Você precisa ter fé de subir em telhado. Você precisa ter fé de visualizar o que alguém que tem fé perto de você visualiza. E ele foi para casa louvando a Deus, andando, fazendo aquilo que ele não podia fazer. Você precisa entender. Você precisa ver coisas maravilhosas. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, vamos orar? Se essa palavra falou no seu coração e se você quer adquirir uma fé inabalável e se você quer viver coisas maravilhosas, você está convidado para participar desse propósito e para você trazer mais pessoas, convida mais alguém, manda para alguém. Vamos aproveitar o feriado prolongado para nós vivermos coisas maravilhosas, para nós ativarmos dentro de nós uma fé inabalável. Amém? Amanhã eu vou soltar um cardzinho e você manda para alguém que você ama, você convida, fala, olha, vamos fazer esse propósito há 3 dias. Vamos deixar o Senhor falar conosco. Deixa Deus te usar. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Papai querido, para Te glorificar, para bendizer o Teu santo nome. Senhor, nós Te bendizemos e clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão santa e poderosa sobre nós. Obrigada por falar conosco. Obrigada por nos trazer entendimento, estratégia. Obrigada por falar exatamente aquilo que a gente precisa ouvir e a estratégia que nós precisamos e a ferramenta que nós precisamos para o próximo nível, para o próximo passo, para novos lugares, para novos ares, para novas portas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos e que filhos e filhas aqui que estão aqui, Senhor, possam ter sua fé inabalável. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa restaurar em nós uma fé sobrenatural. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, viver aquilo que nós talvez nunca poderíamos ouvir. Viver, acessar. Pai, mas que através da fé no Senhor nós possamos ver coisas maravilhosas. Nós cremos nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, abençoe você, sua casa, sua família, seu dia, sua véspera de feriado, seu feriado. Em nome de Jesus. Quinta, sexta e sábado eu te espero 10 horas da manhã. Para nós termos uma ativação na nossa fé potente do céu. Porque só o Senhor para ativar uma fé inabalável na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Tem que orar pelo bebezinho, né? Eu não sei se a Eunice falou o nome dele. Amém, Arlete. Obrigada. Qual é o nome dele, Eunice? Quantos anos ele tem ou quantos meses ele tem? Henrique. Vamos orar para o pastor Teofanes também. O pastor tá sempre aí com a gente. Vamos orar. Vamos orar pelo Henrique. Vamos orar pelo pastor também. Vamos orar. O Henrique tem quanto tempo, gente? Fará dia 10, 2 meses, mas ainda não saiu do hospital. Amém. Vamos orar. Nós temos aí já o milagre, né, das lives, o José Miguel. Tem um testemunho dele, tem uma live dele, depois a mamãe do Henrique, se quiser assistir, pode assistir também. Todo mundo aí que acompanha as lives viu aí, né, o quanto a gente orou pelo José Miguel e a mãe do José Miguel ficou muito firme e viveu um milagre. O José Miguel tá em casa, tá bem. Esses dias pra trás a
Mãe dele me mandou mensagem que tá super bem, que tá super forte. Me mandou fotinha dele, videozinho dele. Tá bem, graças a Deus. Deus pode fazer, amém? Vamos orar pela moça que tá com câncer. Vamos orar, pessoal, vamos orar por essas pessoas que estão enfermas, incluindo o bebê. E as pessoas que estão enfermas agora, vamos orar por elas. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, todas as pessoas agora que de alguma forma, Senhor, estão, Senhor, enfermas. Pai, nós queremos apresentar aquela moça, Senhor, do câncer. Nós queremos apresentar o Henrique, que está naquele hospital. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor alcance o Henrique agora, Pai. Que o Senhor alcance essa mãe, essa família. Senhor, que o Senhor possa restaurar a fé dessa mulher. Pai, que o Senhor possa acrescentar uma fé inabalável no coração dela. Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa fazer milagres na vida dessa família e na vida do Henrique. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, visitar aquele hospital onde ele está agora. Senhor, pessoas que estão também, Senhor, em UTIs, CTIs, pessoas que estão, Senhor, passando por grandes dificuldades, Pai, que estão com limitações na sua saúde. Pai, nós acabamos de ler uma palavra que fala da cura de um paralítico. Pai, da cura de alguém que não podia mais andar, alguém que já tinha um diagnóstico, que já tinha, Senhor, um problema que talvez era irreversível. E o Senhor pôde, Senhor, através de uma palavra para ele, através da fé dele, o Senhor pôde pôr ele de pé andando, indo para casa louvando. Senhor, e da mesma forma o Senhor pode fazer nessa live agora. Eu não tenho dúvidas disso. Pai, então em nome de Jesus eu te peço que o Senhor visite agora cada pessoa que está enferma e cada pessoa que está aqui representada e que tem algum tipo de enfermidade ou de alguma forma, Senhor, está sendo parado por alguma limitação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua mão poderosa. Pai, que pessoas que estão com depressão, ansiedade, agonia, tristeza, Pai, que possa bater em retirada nessa noite, em nome de Jesus. Toda improdutividade, todo medo, toda angústia, possa bater em retirada agora em nome de Jesus, toda ansiedade. Bata em retirada toda depressão. Bata em retirada agora das nossas vidas, da vida de cada pessoa que está aqui agora. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa visitar, Senhor, o Henrique, restaurar, Senhor, aquele coração, aquelas veias, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, recuperar, Senhor, os batimentos, os fluxos sanguíneos. Pai, em nome de Jesus, que ele possa, Senhor, viver o milagre na vida dele. Em nome de Jesus, e que se transforme num grande testemunho. Senhor, assim como do José Miguel se transformou num grande testemunho, eu quero declarar e profetizar que o Henrique também será um grande testemunho na tua presença para a glória e para a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero declarar que em nome de Jesus, aonde existiu uma enfermidade agora, ela será curada. Aonde existir agora toda prisão contrária, através de enfermidades nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no meio dos nossos, possa bater em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que concorda com essa palavra, coloca aqui, amém. Você que concorda com essa oração, coloca aqui, amém. Amém. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor já trouxe cura, amém? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu creio na cura e o Senhor está curando no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora sim, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E descansa amanhã. Acorde disposto no feriado, no dia 7.
às 10 horas da manhã. Não vai ficar na frente da televisão assistindo desfile, não. Vai para a presença do Senhor. Restaurar a sua fé e ter uma fé inabalável, amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Fiquem com Deus. Beijo. Até quinta-feira, 10 horas da manhã. E eu preciso que você divulgue, que você traga alguém para a live que precisa ter a sua fé restaurada. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Amém. Fiquem com Deus. Beijo, gente.